com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, estamos vivendo um ano extraordinário, certo? Quem aqui já está vivendo um ano extraordinário na presença do Senhor? Amém? Amém. E eu estava, na minha leitura da Bíblia, eu estou lendo um livro que eu não lembrava da história e do que aconteceu, do que era falado, que é o livro de Ezequiel. Quem aqui já leu o livro de Ezequiel? Amém. Deus trouxe Ezequiel no meu coração esses últimos tempos. Eu não sei o porquê, mas eu quis ler, eu quis entender e eu quis buscar a conhecer a história mais a fundo. Ezequiel, só para a gente entender um pouco o contexto antes de eu trazer a palavra, Ezequiel, ele foi um profeta chamado no meio de um momento que o povo de Israel estava passando pelo exílio na Babilônia. Então ele foi chamado no momento que o povo ele estava longe da sua terra, longe da sua casa, longe de Deus, longe do templo que era tão importante para eles, e a sua vida espiritual estava morta e tudo parecia estar perdido. Repete comigo, igreja. Tudo parecia estar perdido. Amém? Então, esse é o contexto. E lendo e estudando o livro de Ezequiel, eu notei, e eu pesquisei também, ele tem 3 partes que ele é separado. Do capítulo 1 ao 24, ele é o julgamento contra Israel, a respeito dos seus pecados, das suas transgressões, aonde eles erraram. A segunda parte, que vai do capítulo 25 ao 32, é o julgamento contra as nações que estão ao redor de Israel, aqueles que escravizaram, aqueles que não ajudaram. É esse julgamento contra essas nações. E o terceiro é referente às promessas de restauração para o povo de Israel. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. É sobre esse terceiro ponto. É sobre a restauração de Israel. Porque muitas das vezes nós queremos viver um ano extraordinário, mas nós olhamos para a nossa vida e nós não conseguimos enxergar que vamos viver um ano extraordinário. Então eu quero compartilhar com vocês o capítulo 37. O capítulo 37 ele traz algumas visões de Ezequiel, que Deus deu essas visões para ele, e essas visões elas trazem esperança para o povo, trazem esperança para o profeta, que também estava desolado, vamos assim dizer. É uma passagem bem conhecida que eu quero compartilhar. O texto está em Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: Senhor,
Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, ouvi um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois pele, mas não havia espírito. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. E profetizei: filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Amém, igreja? Quem conhecia esse texto, irmão? É um texto bem conhecido, fiz questão de ler inteiro mesmo, porque é extraordinário. É uma passagem extraordinária. E como nós queremos viver um ano extraordinário, nós devemos olhar as promessas de Deus, olhar o que Deus tem prometido para as nossas vidas, o que Ele quer e vai fazer nas nossas vidas. Mas, de primeiro momento, começo de ano, não saímos nem de janeiro. Às vezes a gente olha e nós nos encontramos com os israelitas, como ossos secos, ou situações em nossas vidas estão como um vale de ossos secos, ou estão como ossos secos. Então, eu gostaria de comentar com vocês um pouco, compartilhar um pouco mais dessa palavra, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja e gostaria que a gente refletisse um pouco neste momento. A pergunta que eu quero que vocês reflitam é: quais são os ossos secos em sua vida? Fala de novo. Quais são os ossos secos ou os vales de ossos secos em sua vida? Exemplo: casamento desgastado, problemas financeiros, problemas com cartão de crédito, problema com saúde, sonhos que você já não acredita mais. Alguns exemplos. Reflitam por um momento
lado, depois eu levo lá, depois eu desço e levo. Depois eu desço e levo. Ele começa a ofender. Entendeu? Mas, juntar bicho. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que Deus levou Ezequiel para onde? No vale de ossos secos. Então, irmãos, nós devemos ser corajosos e pedir para que Deus nos mostre quais são os vales das nossas vidas e que nos leve até Ele. Devemos encarar a realidade e reconhecer e ter o temor a Deus, reconhecer que precisamos dele e não me deixando de lado as situações, ou às vezes até tentar resolver com a nossa força, porque isso não vai ajudar você passar por esse vale, ou fazer com que esse vale de ossos se transforme em um exército e volte a ter vida. Outra coisa é, entenda que quando Deus te levar para o seu vale de ossos secos, Ele vai te levar lá não para te deixar lá, Ele vai te levar, mas para mostrar o seu verdadeiro poder e começar uma boa obra na sua vida, nas nossas vidas. Gostaria de compartilhar o Salmo 34, versículo 18 ao 20. Salmo 34, 18 ao 20. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então Deus é zeloso, Deus é poderoso. Mas primeiro, reconheça o teu vale, peça para que Deus te leve o teu vale, para que assim Ele comece a realizar o processo. Já indo para um segundo ponto, é que vocês perceberam que Deus e Ezequiel, eles estavam no vale. Vamos imaginar essa situação. E não foi Deus que começou a falar com os ossos: ossos, se juntem, criam tendões, criam carne. Deus poderia muito bem, sozinho, realizar essas coisas. Falar com os ossos. Mas primeiro ele faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos viver? Então, depois que Deus mostrar os ossos, o vale de ossos secos, nas nossas vidas, o que precisa, o que nós precisamos ali trabalhar, e assim, irmão, o vale de ossos secos que eu quero dizer não é só uma situação difícil, um problema. Não é isso. Às vezes são sonhos que estão perdidos, que vocês já não têm esperança. É algo que morreu e está seco na sua vida. E que você acha que não tem volta. Então não pense como uma situação assim. Não sei se eu vou conseguir expressar, mas são qualquer coisa que você quer que reviva para que vocês tenham um ano extraordinário, para que nós tenhamos um ano extraordinário. E essa pergunta que Deus faz para Ezequiel, ele responde sabiamente: Senhor, tu sabes. Senhor, Ele quer, antes que nós venhamos a profetizar para que esses ossos voltem a viver, voltem a ter vida, Ele quer primeiro saber se nós acreditamos
se nós estamos já no mesmo propósito. Você crê que esses ossos podem ter vida? Então, primeiro, lá no começo, a gente lembrou e reconheceu quais são os ossos secos das nossas vidas, quais são os vales de ossos secos das nossas vidas. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, que foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel, é: podem esses ossos viver? Podem esses ossos viver? E assim, irmão, se você respondeu podem, eu acredito, eu tenho fé, eu creio, o segundo passo é, então, profetize. É da sua boca que Deus quer que saiam as palavras de ordem, de profecia, porque não foi Deus que saiu falando com os ossos, mas sim o profeta. E você pode ser o profeta que irá profetizar na sua própria vida, com fé. E a palavra de Deus que vai sair da boca de cada um de vocês, para que nós tenhamos um ano extraordinário, essa palavra, ela nunca volta vazia. Ela nunca vai voltar vazia. Deus, Ele entendeu que nós cremos, nós temos fé, e nós vamos profetizar. Eu não aceito, Senhor, meu sonho vai se realizar. Eu não aceito, Senhor, esse problema de saúde na minha vida. Eu não aceito, Senhor, esse problema financeiro na minha vida. Eu não aceito que o inimigo roube os meus sonhos, a minha carreira. Eu não sei, eu estou tentando dar exemplos, mas eu não quero que o inimigo roube aquilo que o Senhor prometeu para mim. Então, irmãos, creia profundamente e profetize todos os dias. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho um emprego abençoado, o meu carro é o melhor, eu não serei afetado pela dengue, por coronavírus, eu não serei abatido por depressão, por ansiedade, por angústia. Profetize, porque a sua palavra não volta vazia. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10, 11 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Amém, irmãos? Então não se cale diante dos problemas. Esse é um segredo, uma chave que nós devemos usar nas nossas vidas para que nós tenhamos um ano extraordinário. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Entramos num ponto, irmãos, que eu preciso que nós entendamos que não vai ser como mágica. Não vai ser um passe de mágica que vamos profetizar e irá acontecer. Deus, Ele tem um processo. Deus, Ele não vai resolver tudo de mão beijada para você. Você precisa entender que
existe um processo. Deus começou a mexer os ossos depois que Ezequiel profetizou. Houve barulho de chocalhar, depois uniu um osso no osso, depois juntou os nervos, depois os músculos, depois a carne. Deus, Ele trabalha em etapas. E muitas das vezes nós queremos para ontem. Nós queremos pedir hoje e queremos que Deus resolva amanhã cedo. Amanhã cedo acordou um mundo cor-de-rosa, onde tudo é maravilhoso e nós não teremos problema nenhum. Mas, irmãos, depois que você entender o que eu falo, crer, profetizar, entenda o processo do Senhor. É difícil entender o processo do Senhor. A restauração pode levar um tempo, mas é importante confiar no Senhor. Amém? Filipenses 1:6 diz: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Se Deus iniciou algo nas nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então, profetize, declare todos os dias, tenha fé, creia no processo, porque a partir do momento que Ele começar a fazer com que você viva coisas extraordinárias e tenha os seus sonhos, os seus planos realizados, sejam curados, Ele é fiel para cumprir. E por último, e não menos importante, nos processos de Deus precisa de um ingrediente secreto. Só eu vou falar aqui para vocês, nem em outro lugar que vocês vão ouvir falar, que é o elemento X. É o elemento X, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos nada, nós não conseguiremos nada, nós não faremos nada se não convidarmos o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Termos Ele como amigo bem presente, entender realmente a Trindade divina de Deus, entender que o Espírito Santo Ele foi deixado como nosso consolador, ajudador, e que com Ele nós conseguimos força, nós conseguimos ajuda, poder para realizar grandes coisas. Para viver um ano extraordinário, se nós fizermos tudo que eu vim falando até agora, conhecer qual é o vale, encarar o vale, profetizar, ter fé, esperar o processo. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, nós vamos nadar e morrer na praia. Nós não vamos conseguir, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz para a boa e perfeita vontade de Deus. Porque às vezes você vai nadar, remar para um lado, só que o Espírito Santo está mandando você ir para o outro. Então você não vai viver um ano extraordinário. E como assim ele está mandando eu ouvir? Você não tem intimidade com Ele, você não conhece a voz dEle, você não escuta a voz dEle. Nós precisamos renovar as nossas forças todos os dias com o Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo para a sua vida, irmãos.
Ele vai agir em todas as áreas e vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Não vai ser assim tão fácil, mas vai ser muito mais fácil. Com Ele e sem Ele. Amém, irmãos? Zacarias 4:6 reflete muito isso que acabamos de dizer referente ao Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, assim como Deus restaurou os ossos e transformou aqueles ossos que representavam os israelitas, e que hoje representa cada um de nós que estamos ouvindo essa palavra, Ele restaurou um grande exército. Ele vai restaurar cada um de vocês que ainda não conseguem ver o seu ano extraordinário sem que no meio dele tenha um vale de ossos secos. Ele vai restaurar, ele vai fazer a boa obra. O Espírito Santo vai renovar as forças de cada um. Convide novamente o Espírito Santo de Deus, porque muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos do Espírito Santo. Nós, às vezes, correria do dia a dia, nós esquecemos do nosso amigo Santo Espírito. E Deus tem o poder para transformar o que é morto, o que está seco, em vida. Que Deus sopre na vida de cada um de nós o Espírito Santo nesta noite. Amém? Então, só para a gente relembrar o que a gente aprendeu, primeiro, reconheça a situação, reconheça o seu vale e leve a Deus. Reconheça a situação, reconheça o seu vale, leve a Deus e reconheça que Ele é soberano na sua vida. Segundo, profetize sobre os seus sonhos e projetos, declarando as promessas de Deus sobre ele. Segundo, profetize. Terceiro, confie no processo, confie no trabalho de Deus. E o quarto, dependa do Espírito Santo para receber direção, força e renovação. Convide o Espírito Santo mais uma vez na sua vida. E assim viveremos um ano extraordinário para a glória de Deus Pai. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, né? Graças a Deus. Todos nós temos um vale de ossos secos na nossa vida. Algo que tem nos atrapalhado, algo que está morto, algo que precisa de vida. E como o Guilherme disse, bem colocado, Deus poderia ter feito ele aquele milagre e Ezequiel iria ver com os próprios olhos o milagre na frente dele. Mas Deus não fez. Deus falou para Ezequiel: faça você. E Deus está falando para mim e para você nesta noite, através da palavra do Guilherme: faça você. Você tem autoridade, você tem condições, você tem o Espírito Santo de Deus dado pelo próprio Pai para ter condições de dizer aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está morto, aquilo que precisa de vida. Eu digo, em nome de Jesus, eu preciso disso, eu preciso dessa situação, eu preciso
dessa mudança e Deus vai cumprir. É um texto que eu gosto muito, né? E eu sempre cito ele, mas difícil ler, né? Porque como está de cabeça, então você acaba citando, que é Isaías 55, a partir do versículo 10 ao versículo 11. Assim como descem as chuvas do céu e a neve, e não voltam para o céu, sem que antes a terra produza, dê a semente ao sementeiro, as urtigas nasçam, assim a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para si vazia, antes produz. Foi-nos dada essa direção, foi-nos dada essa palavra, foi-nos dado condições, foi-nos dado, e isso é o nosso DNA. O Schubert pegou, acho que quarta-feira passada, né? E ele falou isso. Ele pregou sobre Gênesis 1, acho que 26. Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Domine sobre todas as coisas. Nós temos um domínio nas nossas mãos e através da nossa mão. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar, vamos